Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, tal como muitas outras coisas, estiveram envoltas em alguma polémica. Polémica artificial, polémica criada, se calhar, por algumas situações que deveriam ter sido analisadas a posteriori ou, inclusive, antes de que o evento acontecesse. Mas a questão que nos coloca, de facto, mais preocupados é: parece que essas polémicas não acabaram com o próprio evento. Pensemos, por exemplo, houve a situação do palco antes, houve a situação dos dinheiros antes e agora, depois, até o nome de uma infraestrutura como uma ponte tem sido o suficiente para levantar celeumas. Bom, tudo isto faz-nos pensar que o aparente êxito e sucesso do evento acaba por se esfumar. É que, em algum momento, alguém achou que um evento espiritual deveria ter um retorno material. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, e mais uma vez quero relembrar que quando selecionámos este tema, os eventos que estão a suceder em Israel não eram de todo expectáveis. O tema é Mar Morto. Porquê Mar Morto? Olha, é porque de facto é um pedaço de água, é um lago, por assim dizer, onde o desequilíbrio dos ingredientes é tal que não permite qualquer tipo de vida. E porquê é que eu estou a falar disto? E porquê é que serve para a conversa de hoje? É que há um ingrediente em Portugal que é inescapável, não conseguimos fugir dele, que é a inveja à portuguesa, com características próprias. É que, por exemplo, faz com que olhemos para qualquer outro cidadão português com sucesso e pensemos: é um aldrabão. Isto deve ter feito algum acordo, deve ter corrompido alguém. É uma inveja tipicamente lusitana. É uma força destrutiva, absolutamente infantil e que não tem ambição alguma. Porque podia olhar para o sucesso do outro e dizer: eu quero ter sucesso como ele. Mas não. A inveja portuguesa é: eu não tenho o sucesso que ele tem e também não quero que ele tenha sucesso. Uma coisa fantástica. A tudo isto, o Papa Francisco deveria ter tido uma postura clara, firme e sem qualquer tipo de ambiguidade no seu discurso. E é isso que temos que saber. Se de facto Francisco foi claro a dizer que só há um caminho a seguir. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, e pelo monólogo mais ou menos já pode ter entendido qual é a conversa que vamos ter hoje, e é nosso convidado o Sr. Padre Gonçalo Porto Carrero de Almada. Muito boa noite. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Espero não ter sido demasiado contundente aqui nesta minha nota inicial. Acho que de facto a inveja à portuguesa é uma coisa muito típica, tal como alguns dos nossos pratos gastronómicos. Mas comecemos por fazer uma análise global ao evento, às Jornadas Mundiais da Juventude. Estivemos, de facto, repletos de jovens. Foi o evento que decorreu com uma
ordem digamos, louvável, não é? Mediante a quantidade de jovens e de pessoas que tiveram em Lisboa. Qual é a análise que o Sr. Padre faz do evento? Muito obrigado pelo convite tão amável e pela sua simpatia. Gosto muito de estar aqui e agradeço a amabilidade do convite. E acho muito oportuna esta ocasião para refletir um pouco sobre aquilo que passou, porque às vezes também pode acontecer que olhamos com alguma expectativa para um acontecimento, o acontecimento realiza-se e depois acaba tudo e voltamos à página. E não deve ser assim. Devemos fazer com que estes acontecimentos que sejam semente para coisas futuras e que possam ter... Ponto de partida. Ponto de partida, exatamente, para novas aventuras e também para o despertar de novos problemas e de novos desafios. Eu acho que é consensual dizer que as Jornadas Mundiais da Juventude foram um grande êxito. Com certeza que o mais importante não é tanto o evento em si, mas tudo aquilo que ele deixa nas pessoas. E eu acho que foi muito bom para a Igreja em Portugal e para todos aqueles que tivemos a graça de participar mais ativamente nestas jornadas, sentir como que uma fé refrescada, não é? E sentir também a alegria de tantas outras pessoas que vieram ter connosco e que estiveram aqui na nossa casa, por assim dizer, e que connosco viveram também essa experiência espiritual. Creio que também para todos nós foi muito comovedor ver o Santo Padre numa situação fisicamente já bastante debilitada, com dificuldade de locomoção e tudo, mas que foi de uma enorme generosidade, porque foi a tudo, esteve com todos e nunca pensando nele próprio ou naquilo que seria mais cómodo para ele ou que seria mais fácil para ele. Mas a Igreja tem um exemplo recente de João Paulo II. Exato, João Paulo II também, exatamente, também foi até mesmo ao fim de fim, não é? E também numa situação já muito degradada do ponto de vista humano, embora tenha mantido sempre o seu vigor espiritual e também isso tenha sido, acho eu, um grande exemplo, não é? Nesta altura em que vivemos uma sociedade muito utilitária em que as pessoas de idade são descartadas e o Papa Francisco inúmeras vezes tem falado disso, ver que estas pessoas são tão válidas, não é? Também com as suas limitações e são uma tão grande riqueza para a Igreja e para o mundo, acho que é também uma mensagem muito positiva. Não é? E eu acho que, enfim, há coisas que podiam não ter corrido bem, não é? Como em todas as coisas que se organizam, mas neste caso eu acho que foi tudo extraordinariamente bem sucedido e todas as pessoas que estiveram, pelo menos todas aquelas com quem falei, que foram muitas, todas elas ficaram com uma ideia muito positiva deste acontecimento. Creio que com as sociedades que temos atualmente e com os jovens a ser provavelmente um dos setores da sociedade, ou uma das camadas da sociedade que está mais exposto a um tipo de vida onde tudo é relativo. Sim. Creio que a mensagem e este evento acaba por voltar a recentrar esses jovens na fé e numa ética e moral cristã neste caso. Creio que sim, creio que sim. Quer dizer, de facto, nós hoje vivemos uma cultura do superficial, não é? Da imagem, do prazer, da satisfação imediata. Não é? E por isso, tudo o que seja um apelo ao compromisso, à entrega, a uma liberdade vivida mais intensamente, é muito positivo e eu acho que é muito construtivo também para os jovens, não é? Perceber que vale a pena. E, de facto, nas jornadas, aliás, não foi novidade desta edição, porque também em anteriores Jornadas Mundiais da Juventude aconteceu algo semelhante, momentos muito fortes, por exemplo, a adoração do Santíssimo, não é? Não é uma coisa que, do ponto de vista do prazer imediato, possa proporcionar alguma satisfação, mas que se centra naquilo que é essencial, não é? Creio que houve uma vigília, não é? Exatamente, também, exatamente. De poder as pessoas ficarem em adoração do Santíssimo Sacramento. Isso é muito interessante também porque o encontro com Deus tem que ser um encontro consigo próprio também, tem que ser um encontro com a sua própria consciência, tem que ser um descobrir, não é, a realidade da nossa própria identidade. É muito curioso que quando
Jesus Pedro diz a Jesus, tu és Cristo, Jesus responde, tu és Pedro. Não é? Portanto, muda também. exatamente, quer dizer, portanto, a afirmação da fé é correspondida com um esclarecimento sobre aquilo que cada um de nós é, e que muitas vezes nós não sabemos. Simão não sabia que era Pedro, sabia que era Simão, mas não sabia que era Pedro. E na nossa vida também há uma vertente escondida que só Deus nos pode revelar. Mas é interessante o Sr. Padre falar nisso, e porque estamos a falar de jovens, estamos a falar de potencial. Eu creio que, de alguma forma, quando Jesus diz a Simão que tu és Pedro, e conhecendo depois o comportamento de Pedro mais à frente, Pedro também continuou a ser, em parte, Simão, claro. Não é? E esta é que é a grande questão. Crê que os jovens devem aproveitar estas oportunidades para entender o seu potencial dentro da sociedade e que não é só porque eu participei nas jornadas e agora tudo vai mudar. Exatamente. Sim, eu acho que isso é fundamental, que os jovens, por um lado, se sintam como protagonistas, né? Mas também como responsáveis, não é? Ou seja, por exemplo, agora com esta questão dos ativistas climáticos e tal, também pode ser interessante que haja jovens que tenham essa preocupação e que queiram de alguma forma intervir na vida social, mas que é de uma forma irresponsável, não é? Muitas vezes, não é? Não é a melhor forma até de promover essa causa, que certamente é uma causa justa. O que é mais importante? Que se dediquem a estudar a questão, que se dediquem a ver que meios é que nós temos, através do conhecimento, através da ciência, através da técnica, de diminuir os estragos que a poluição pode introduzir no mundo. Não é? Padre, como é que podemos criar um mundo mais... Mas isso é possível se eu secundarizar a minha vida espiritual? Não, claro que não. Claro que não. E isso acho que é um tema interessante também porque, de certo modo, estamos a tender para uma vida muito individualista. Cada um pensa só em si, pensa na sua satisfação, pensa nos seus projetos. Por exemplo, há pouco empenhamento político dos jovens, não é? Os jovens não estão muito interessados nessas questões. Por isso mesmo é muito bom que acontecimentos como as jornadas ajudem a recordar aos jovens que eles têm que se empenhar, não é? E têm que se empenhar não só individualmente, mas também coletivamente, como jovens, como igreja e também, com certeza, como país. Nós já voltaremos a analisar mais daqui a uns minutos, inclusive as palavras do Papa Francisco. Eu queria lançar aqui algumas das polémicas antes, durante, quase não houve, e depois. E a primeira é a famosa questão do palco. Okay? E deixe-me dizer como eu, João, vejo a questão. A Igreja Católica não tinha necessidade nenhuma de ter que passar por este tipo de situação. Como é que uma instituição milenar, com uma estrutura financeira organizada, acaba por, não vou dizer humilhação, mas ter que passar por esta desagradável situação? Sim. Eu acho que houve, de facto, aí um problema de comunicação, não é? Um problema de comunicação. Era, de certo modo, expectável que alguma parte da imprensa, não é? Sobretudo aqueles setores da imprensa mais laica ou mais politicamente correta, fosse procurar pretextos, digamos, para atacar esta realidade. E o aspecto financeiro é sempre um aspecto, um calcanhar daquilo, sempre. Porque então em Portugal, coisas, não é? Exatamente. Não é? Há pouco falava da inveja, não é? E com razão as pessoas ficam sempre, não é, mais sensibilizadas quando se toca essa tónica. Não é? Eu acho que, de facto, não foi muito feliz a forma como a comunicação geriu o conhecimento destes acontecimentos e também do seu necessário orçamento, pois com certeza, não é? As coisas fazem-se e precisam de se fazer com uma certa coerência, até por questões de segurança, não é? De facto, não podemos fazer uma construção que não sabemos que vai aguentar ou que não sabemos que vai garantir que todas as pessoas possam ver, mesmo muito longe, não é? Mas o Sr. Padre não sente que houve alguma instrumentalização das jornadas por parte de alguns atores políticos? Eu acho que sim. A favor e contra? Sim, acho que sim. Acho que houve algumas tentativas, aliás, não só em relação ao palco, também em relação à questão dos abusos, depois aquilo não acabou por não dar em nada, mas enfim, houve uma certa tentativa, até puseram um outro cartaz, enfim, acabou por ser uma polémica que não chamou a atenção das pessoas, até porque é uma questão que está
graças a Deus, já praticamente resolvida e, portanto, ultrapassada. Mas sim, houve tentativas de alguma forma, manchar, não é, este acontecimento com essas nódoas, não é? Provocando, sobretudo, a indignação das pessoas, quando também é verdade que uma pessoa que não é técnica não tem capacidade de saber se aquilo é muito ou é pouco, não é? Se aquilo é um orçamento razoável ou não é um orçamento razoável. Se poderia fazer ou não um palco com as mesmas condições por um preço mais baixo ou não podia, não é? Portanto, trazer para a praça pública esses temas com grande estrondo, não é? Sem sequer oferecer dados de comparação que permitam ajuizar, pareceu-me de facto bastante imprudente. E não houve também uma resposta adequada, acho eu, da própria organização das jornadas. Devia ter sido uma resposta imediata, esclarecendo os fatos, dizendo a verdade, e até porque a comparação nos convinha, ou seja, houve outros palcos de outros eventos, com muito menos pessoas e com muito menos, não é, projeção nacional, que andaram por essa ordem de grandeza e ninguém se escandalizou, não é? Portanto, nem sequer era assim uma coisa faraónica, como se chegou a afirmar e a dizer. Acho que é infeliz e acho também que é algo um pouco mesquinho, não é? Quer dizer, estamos a pensar numa coisa fantástica, que trouxe milhares, não é? Talvez 1,5 milhão de pessoas a Lisboa. Nunca tinha havido em Portugal uma Jornada Mundial da Juventude, provavelmente não voltará a acontecer nos tempos mais próximos. Bom, isso é uma coisa ótima, isso é uma coisa estupenda, que também tem alguns encargos, sim, provavelmente terá alguns encargos que é necessário suportar, mas seria mau se nos centrássemos naquilo que é superficial, acidental, para tirar importância àquilo que é essencial e que foi uma grande graça para o nosso país e que foi um grande bem para todos os portugueses. Já depois de terminada as jornadas da juventude, agora há uma ponte onde inclusive o nome da ponte gera polémica. Podia-nos contextualizar esse acontecimento? Isto é incrível, eu ter que perguntar ao seu padre por o nome de uma ponte. Claro, portanto, é por isso que Portugal está como está, mas exatamente, pronto, peço desculpa. Sim, quer dizer, não há dúvida nenhuma que o mérito da organização das Jornadas Mundiais da Juventude foi do Patriarcado de Lisboa e cujo principal responsável era, na altura, o Sr. Dom Manuel Clemente. Portanto, houve um grupo de pessoas, creio que até a própria Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Loures avançaram com essa proposta de dar o nome do Dom Manuel Clemente, mas no fim do seu mandato como patriarca, uma vez que foi substituído, parecia uma atitude óbvia, não é, de gratidão por tudo aquilo que ele tinha feito. Reconhecimento. Reconhecimento, exatamente. Dom Manuel Clemente não é uma pessoa qualquer, nem sequer é um qualquer patriarca de Lisboa. Se é que alguém que é patriarca de Lisboa é apenas um patriarca de Lisboa, mas enfim, é um prémio pessoa, é um intelectual reconhecido por toda a gente, que tem uma obra fantástica, não é? Que tem um serviço à Diocese de Lisboa magnífico, porque ele pertence ao clero de Lisboa, foi bispo auxiliar de Lisboa e depois patriarca de Lisboa, não é? Portanto, quer dizer, é uma figura que merece todo o nosso respeito e é certamente respeitado e querido e reconhecido por muitas pessoas, não católicas também, basta que tenham alguma competência intelectual e cultural para ajuizar o seu papel. Portanto, parece-me que era perfeitamente óbvio, que era perfeitamente justo que fosse de alguma forma, não é, honrado, e essa poderia ter sido uma hipótese. Uma vez que o próprio José Manuel, que não gosta de polémicas e que procura evitar tudo que seja atritos na sociedade ou que ele possa de alguma forma provocar isso, ele desistiu dessa ideia. Eu acho muito bem que se desista dessa ideia, se o próprio não quer, também não faz muito sentido. Agora, parece-me que seria razoável que a Câmara de Lisboa ou que a Câmara de Loures procurassem outra via de honrar o Sr. Dom Manuel Clemente, ou seja, que não há falta de outras ocasiões para o fazer, e é um nome que mereceria estar na toponímia destas duas grandes cidades, que tanto lhe devem. Senhor Padre, e daqui a pouco já vamos analisar os discursos do Papa Francisco, mas creio que vou mencionar algo que o próprio Papa mencionou quando estava cá. O que é que sente um católico
quando vê os chefes de governo que validaram leis como a eutanásia e o aborto, e desculpa a expressão, eu não tenho qualquer tipo, a bajular o Santo Padre, sabendo que eles foram os responsáveis por leis que, pelo menos, são anti aquilo que é o fundamento da fé cristã. Exatamente. De facto, pode haver, e seguramente há aí alguma incoerência, não é? E com certeza que teria sido mais razoável, não é, que essas pessoas não tomassem essas atitudes, não é? Também atenção à vinda do Santo Padre ao nosso país, não é? Quer dizer, se eu tenho esta perspectiva, e as Jornadas Mundiais da Juventude não foram anunciadas com uma semana de antecipação, mas com muitos meses até, mais de um ano, até porque foi necessário adiar um ano, tendo em conta a pandemia. Portanto, acho que teria sido uma atitude da mais elementar cortesia institucional não avançar com propostas tão fraturantes, não é, em relação a alguém que, obviamente, não se sentirá muito confortável, né, ao ser cumprimentado por pessoas que são politicamente e moralmente responsáveis por essa legislação que não é apenas anticatólica, é anti-humana, vai contra o respeito pela vida humana. Anticonstitucional, dizem muitos, não é? Exatamente. Ainda para mais, não consta que a maioria dos portugueses seja favorável a esse tipo de medidas. O povo português não foi tido nem achado nesse processo. Infelizmente, também, o Tribunal Constitucional não teve a coragem de recordar que a Constituição é clara, dizendo que a vida humana, não a pessoa humana, mas a vida humana é inviolável. Portanto, fazia todo o sentido que, enfim, que essas medidas não tivessem sido levadas avante. Infelizmente não foi o que aconteceu. E o Santo Padre menciona, o Papa Francisco menciona esse retrocesso. Menciona, exatamente. Eu acho que isso é importante. Claro que o Papa também tem que ter uma atitude cordial, uma atitude protocolar, digamos, com as autoridades do país que visita. Não poderia não o fazer, não é? Não poderia recusar a cumprimentar o Presidente ou não cumprimentar o Primeiro-Ministro, como é óbvio, não é? Aliás, até, talvez recorde, um caso em que São João Paulo II foi à Nicarágua e havia um governo sandinista em que havia até alguns ministros que eram sacerdotes. É verdade. E era uma situação complicada, porquê? Porque a chegada do Santo Padre e ao cumprimentar o governo não havia som, portanto qualquer coisa que o Papa dissesse não seria registado. E então João Paulo II o que fez foi fazer assim, diante daquele sacerdote, que estava numa situação irregular, porque um sacerdote não pode, obviamente, ocupar cargos políticos, nem funções políticas, menos ainda de um governo anticristão, como era o caso. E creio, se me recordo, que não sei se foi na Nicarágua, onde alguns sacerdotes chegaram a ser assassinados naquela zona. Não é? Sim, quer dizer, a própria viagem foi muito tensa, porque o governo sandinista apostava numa igreja paralela. E o Papa teve que celebrar a missa, mas os fiéis estavam muito afastados do altar, e o Papa, no fim da missa, apresenta o báculo, não é? A cruz de Cristo, não é? Para dar a entender às pessoas que sabia que eles estavam lá. Havia pessoas a boicotar a própria celebração. O Papa até ponderou a possibilidade de interromper a celebração, porque não havia condições para prosseguir. Mas, bom, em atenção aos cristãos que lá estavam, até ao fim, não é? E nesse caso, de facto, ficou bem visível, exatamente. Eu não sei se de facto houve, ou se o Papa Francisco foi de facto claro em algumas das suas intervenções. Nesta, aparentemente, foi. Mas uma vez que estamos numa sociedade onde o audiovisual, especialmente, é tão importante, a mim ficou-me um bocado um amargo de boca. E depois, para culminar a cereja no topo do bolo, o primeiro-ministro português vai a Roma, algumas semanas depois, a visitar o Santo Padre. Seria necessário menos ambiguidade, mais firmeza? Como é que o Sr. Padre lê esta situação? Sim, eu acho que seria interessante e que seria bom que, de facto, houvesse uma atitude mais firme e mais coerente também, não é? Na medida em que
É sempre difícil de aceitar uma certa duplicidade, não é? Muitos sorrisinhos, muitos abraços, não é? E depois, pode ser mal entendido. Exatamente, não é? mal entendido. Mas também compreendo que, pronto, o Santo Padre tem que estar aberto a todos e tem que receber a todos e tem que acolher a todos. Também recebeu o Biden é um católico, entre aspas, não é? Que promove o aborto no seu país e o Papa tem que se recusar a recebê-lo. Talvez não seja a atitude promove mais agora, pastoral. não promovia antes, mas o Biden é toda uma história. Nós vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica de Direitos do Consumidor. Até já. Salve direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Sardinha mal amanhada, jaquinzinho na enxurrada, de um telespectador de Coimbra, uma insígnia de renome na distribuição agroalimentar com origem em Espanha. Uma banca de peixe com espécies de qualidade. 2 cabazes em planos distintos, mas contíguos. Um de sardinha, outro de carapau miúdo, vulgo jaquinzinhos. Uma só etiqueta em dígitos visíveis a encimar ambos os cartazes. 4,99 €. O cliente manda aviar 1 quilo. Na caixa, exigem-lhe pela partida de jaquinzinhos 10,99 € o quilo. Protesta. O preço constante do rótulo é de 4,99 €. Justificação simples. Foi um lapso. Pergunta-se, deve pagar os 4,99 € constantes do rótulo ou os 10,99 € exigidos na caixa? E se perder a sardinha, de forma mal amanhada, o seu sceptro de rainha, por de todo mal amada, e ceder ao jaquinzinho, no preço desnivelado, grafado assim de mansinho, não colhe por triste fado. A Lei dos Preços, de 1990, estabelece no seu artigo 5º a indicação dos preços de venda e por unidade de medida deve ser feita em dígitos de modo visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a alcançar-se a melhor informação para o consumidor. E no número 4, em qualquer caso, a indicação do preço deve ser feita na proximidade do respectivo bem, de modo a não suscitar qualquer dúvida ao consumidor. E o 5, os bens vendidos ao mesmo preço, expostos ao público em conjunto, podem ser objeto de uma única marcação de preço. A aparência conta. Ao decidir-se pela compra, o consumidor teve em mira o preço afixado, suscetível de abranger as 2 espécies piscícolas. Ao exigirem no ato de pagamento preço superior aos 10,99 €, é lícito ao cliente impor que faturem o bem só e tão só pelo preço exposto. Aliás, a não afixação do preço da espécie por negligência e o facto de ao cliente se não poder exigir montante superior ao exibido, constante já de si de uma sanção para o fornecedor, é-o por ter de ficar, no caso, com o eventual prejuízo ou menor lucro do que aquele que seria naturalmente expectável. A cobrança de preço superior ao constante dos correspondentes suportes, dos letreiros,
dos rótulos, das listas, constitui crime de especulação, previsto e punido pela Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 1984. Será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias, dilo o artigo 35, quem vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora do serviço. Havendo negligência, a pena será de prisão até 1 ano e multa não inferior a 40 dias. Fique o registro. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o padre Gonçalo Portocarrero de Almada. Temos estado a analisar as Jornadas Mundiais da Juventude, o impacto, algumas das polémicas e já falámos de algumas das palavras do Papa Francisco. Num dos discursos, neste caso do encontro com os voluntários da Jornada Mundial da Juventude, creio que é o discurso onde mais elogios podemos encontrar por parte do Papa Francisco. Ele diz, por exemplo, lutastes durante vários meses de forma escondida, sem barulho, sem protagonismos, para que todos pudéssemos encontrar-nos aqui a cantar juntos. Será que, de facto, são estes voluntários que são, por assim dizer, o coração das jornadas, ainda mais do que alguns dos políticos ou daqueles que víamos na comunicação social a comentar as próprias jornadas? Sim, senhor. Eu acho que o coração das jornadas é Cristo. Sim. Cristo é que é o coração e é o motor e, claro, ao fim e ao cabo, é aquele que nos congrega, que nos junta, que nos anima. Sem ele nada seria possível, não poderíamos fazer nada, não é? Mas eu acho que é muito bom ter sublinhado o papel dos voluntários, porque foi um papel, de facto, fantástico, que desempenharam com enorme dedicação e com enorme entusiasmo, e acho que boa parte do êxito das Jornadas Mundiais da Juventude se deve a eles, não é? Também aquelas pessoas que, se calhar, numa paróquia distante, em Porto Alegre, ou em Beja, ou em Trás-os-Montes, também, pronto, souberam cativar os seus amigos, souberam criar um grupo de pessoas que veio até Lisboa, se dispuseram a passar por alguns sacrifícios, se calhar para passar aquela última noite ao relento, é? No Parque Tejo, etc. E com uma enorme disponibilidade também para ajudar todos os que vinham ao nosso país. Acho que é talvez uma característica que nos é própria, saber receber. Eu acho que nós, portugueses, temos essa capacidade, porque somos abertos, somos um povo muito dado a contactos com outras civilizações e, geralmente, por onde passamos, deixamos boas recordações, não é? Precisamente por isso temos uma atitude muito dialogante e muito comunicativa e, aliás, os próprios que vêm cá ficam sempre bem impressionados por essa atitude tão portuguesa de bem acolher e de bem receber. Aliás, vi uma coisa muito engraçada de um voluntário que estava numa casa que tinha sido acolhido, e também as famílias que acolheram voluntários foram excepcionais, e perguntava se estava tudo a correr bem, e ele disse, não, ficou um bocadinho assustado, então não está a correr tudo bem. Não, é porque, sabe, todos os dias quando saio, justamente tomavam um pequeno almoço em casa e depois durante o dia estavam nas jornadas, e todos os dias quando saio obrigam-me a levar tanta coisa que eu depois não sou capaz sequer de comer. Claro. Não estava a correr bem, mas não era por defeito, era por excesso. Porque a família estava tão empenhada e estava tão empunha que ele sentia que de fato não tinha capacidade. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva da parte dos voluntários, também que eram pessoas muito simples e que não tinham exigências e que não tinham reclamações e que estavam muito agradecidas por tudo o que por eles fazia, mas também por aqueles que os acolheram, que tiveram também uma atitude fantástica, de uma grande hospitalidade, um grande sentido cristão. Depois, no encontro com jovens universitários na Universidade Católica, também no início do seu discurso, o Papa Francisco pede para desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas, das respostas que nos parecem ao alcance da mão, extraídas da manga como se fossem cartas viciadas de jogar. Desconfiemos de propostas que parecem dar tudo sem
pedir nada. Francisco aqui está a dar um claro alerta Exato. aos jovens, e já é aos jovens universitários que estão a ponto de entrar, digamos, no mercado de trabalho. Exato. Eu acho que é muito interessante essa chamada de atenção, porque eu acho que é muito importante formar as pessoas numa sã mentalidade crítica. De facto, nós hoje em dia vivemos num mundo da informação, e isso é uma coisa ótima, temos imensas vias através das quais estamos a par de tudo o que acontece, mas muitas vezes essa informação é viciada. Já se falou muitas vezes das fake news e outras coisas, e muitas vezes é tendenciosa, não é? Tende a sugerir uma conclusão que não é verdadeira. Por isso, eu acho que todos os cristãos, mas de um modo especial os universitários, têm que ter essa mentalidade crítica para poder ajuizar aquilo e discernir aquilo que é verdade ou não. E ainda neste discurso, uma passagem, o Papa fala sobre a necessidade de redefinir o que chamamos de progresso e evolução. É que em nome do progresso já se abriu caminhos de muito retrocesso. Exato, exatamente. De facto, acho que é também muito interessante esse chamamento. Porquê? Porque às vezes somos levados pela utopia técnica, não é? E cada vez mais se podem fazer mais coisas, mas não basta saber apenas se se pode fazer, é preciso também saber se se deve fazer. Ou seja, a questão técnica não é única, a questão técnica não pode suplantar a questão ética, que é sempre, certamente, a mais importante. Olha, e uma leitura que eu faço, e pode ser de facto a minha leitura, e é a minha leitura, na cerimónia de acolhimento, o Papa Francisco fala que na Igreja há espaço para todos e quando não houver, por favor, façamos com que haja, mesmo para quem erra, para quem cai, para quem sente dificuldade. O Senhor não aponta o dedo, mas alarga os braços. Assim nos mostra Jesus na cruz. Não fecha a porta, mas convida a entrar. Não mantém a distância, mas acolhe. E depois, em duas referências, em dois outros discursos, o Papa fala de inclusão. E é aqui onde alguns católicos e alguns cristãos perguntam que inclusão é essa. Porque temos assistido, inclusivamente, nos últimos tempos, a determinadas ordens religiosas, onde determinados comportamentos que não são os desejáveis, ou que não são os... não quero dizer os naturais, mas que não são aqueles que deveriam ser os apropriados, estão a ser e a entrar até na própria celebração religiosa. Qual é a inclusão que se pode estar aqui a falar? Muito bem, uma pergunta muito oportuna, também por isso de que às vezes ficamos com o slogan, não é? O todos, 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 que foi de facto o ex-libris, por assim dizer, destas Jornadas Mundiais da Saúde, da juventude, e esquecemos que o todos, todos, todos não é o vale tudo, não é? Nem quer dizer que o Papa está a dizer que todas as situações são aceitáveis. O que o Papa está a dizer, e isso é do Evangelho, é que de facto a proposta é lançada a todos e a todos são convidados. Independentemente até das suas faltas, das suas limitações. Sim, senão ninguém podia... Claro, exatamente. Não é? A Igreja não é um conjunto de santos, é um conjunto de pecadores que querem ser santos. Não é? Mas também é importante este aspecto, ou seja, não basta que seja acolhido, é preciso que o próprio tenha também disponibilidade de fazer um caminho que o leve, de facto, a identificar-se com Cristo e aquilo que Cristo nos propõe. Não é? De certo modo, o Papa muitas vezes, aí o meu lapso dá um bocadinho, muitas vezes compara a Igreja com um hospital de campanha. O hospital é para os doentes, sim. Para todos os doentes, sim. Mas há alguns doentes que não são admitidos no hospital. Quais? Aqueles que não se querem curar. Se o doente não quer ser curado, se o doente não quer ser ajudado, então é evidente que não faz nada no hospital. Não basta estar doente, é preciso ter também esse propósito. Portanto, a Igreja não fecha as portas a ninguém, recebe a todos. Não é? Podem ser criminosos, podem ser tudo o que mas todos temos que ter essa mesma disposição de conversão e de modificação da nossa vida. Até porque um dos alertas de Jesus é que a porta é estreita e o caminho é apertado, não Exato. é? E, curiosamente, a própria parábola
dos convidados para as bodas do filho, que o Papa cita a propósito de todos, porque os convidados não foram, e então ide aos caminhos e chamai todos, os coxos e tal. Depois há um que é expulso. Porquê? Porque não tinha o traje adequado. Ou seja, que todos sejam chamados não quer dizer que todos possam ser admitidos, com tudo aquilo que trazem. Alguns que Fora têm aquela passagem em que muitos são os chamados e poucos são escolhidos, e que faz parte da mesma parábola também. Exatamente. Senhor Padre, relativamente, até porque estamos em outubro, e outubro para a Opus Dei é um mês especial, não é? Eu vi que o Sr. Padre, nas suas redes sociais, colocou uma questão relativamente às preleturas pessoais. Há alguma divisão dentro da Igreja Católica relativamente a isso? O Papa Francisco mudou alguma coisa? Sim. Divisão, creio que não há. É uma questão técnica, é uma questão canónica, é uma questão jurídica. Se calhar não foi a melhor palavra. Divisão, sim, mas... não. E, de facto, é uma questão discutível. Não é? Há 40 anos atrás, o Opus Dei foi feito prelatura pessoal, foi feita a primeira prelatura pessoal até da Igreja Católica, e na altura apareceu ao Papa João Paulo II, que fez a Constituição Apostólica, o decide, em virtude da qual é erigida a prelatura pessoal do Opus Dei, e pareceu que era, de facto, o estatuto jurídico que melhor se adequava àquilo que é a sua própria identidade, àquilo que é a sua missão na Igreja. Desde então, entre os canonistas houve diversos pareceres sobre aquilo que seriam as prelaturas pessoais, uma vez que se estava a inaugurar uma nova instituição, já prevista pelo Concílio Vaticano II, mas que nunca tinha sido concretizada. Agora, ultimamente, o Papa Francisco tem sido mais próximo de uma interpretação que não considera as prelaturas pessoais como entidades análogas às prelaturas territoriais, às dioceses, aos ordinariatos, mas mais no estilo das associações de clérigos com direito a encardinar e com alguns leigos que possam também participar. É uma questão técnica que está a ser resolvida, mas graças a Deus com muita... O que me pareceu interessante é que o título do meio de comunicação que vinculou, por assim dizer, essa notícia é que não é de leitura tão simples assim, não é? Exato. Sim, eu de facto escolhi esse título, o título não é meu, não sim, é? Sim. Mas introduzi uma diferença, que é uma diferença significativa, porque o título era uma afirmação e o meu título é essa mesma afirmação, mas com um ponto de interrogação, mas depois concluí que não se trata de dinamitar o Opus Dei. Bem, o Papa quereria fazer isso, com certeza. Trata-se de arrumar, não é? De arrumar o Opus Dei no sítio onde a Igreja entenda que é mais conveniente e mais oportuna a sua localização, também porque isto surge a partir de uma Constituição Apostólica de 19 de março do ano passado, em que o Santo Padre reorganizou a Cúria Romana, não é? E já nessa reorganização, a prelatura pessoal dependia, enquanto prelatura pessoal, do dicastério para os bispos, e o Santo Padre entendeu que fazia mais sentido estar sob a dependência do dicastério para o clero, não é? Portanto, produziu essa alteração, que não é particularmente significativa, e depois fez um moto próprio, não é? Em julho do ano passado, apelando a que o Opus Dei deve defender o seu carisma e deve procurar também adequar os seus estatutos a esta nova perspectiva canónica, e assim se fez. Fez-se um congresso da obra com representantes de pessoas de todo o mundo para fazer propostas para a alteração dos estatutos, e agora essa alteração dos estatutos está já entregue à Santa Sé, e a Santa Sé com certeza que aprovará ou poderá recomendar alguma outra pequena alteração, mas dizer, tudo o que é essencial mantém-se e não há nenhuma alteração significativa. Entretanto, outubro tem datas simbólicas para a Opus Dei. Exatamente. Sim, porque não só o 2 de outubro é aniversário da fundação, 1928, estamos já a 5 anos do primeiro centenário, não é? Mas também o 6 de outubro foi a data em que foi canonizado o fundador, São José Maria.
E o fundador sempre teve esta ideia muito clara, que o atual é uma instituição da Igreja Católica e serve para servir a Igreja como a Igreja quiser ser servida, não é? Portanto, nós não temos exigências, temos um espírito de serviço e de colaboração e de entrega, e até nas próprias dioceses em que trabalhamos, sempre com a autorização do Bispo diocesano e sempre na direção para a qual o Bispo nos encaminha, não é? Não temos um programa próprio, não é? O nosso programa, em cada sítio onde estamos, é o programa do Bispo, não é? É o programa dessa diocese. E o Sr. Padre, uma vez que sinto-me à vontade para fazer esta pergunta, muitas vezes a Opus Dei tem sofrido de alguma forma através de quase imaginação ficcional, seja pela obra de Dan Brown, o Código de Da Vinci, em que é, por assim dizer, um grupo de templários que ainda anda por aí com espadas a limpar o sebo, desculpa a expressão, a quem quer que seja. Pode-nos mais ou menos contextualizar qual é que é a ação da Opus Dei? De facto, não é só, acho eu, em relação ao Opus Dei, também há outras instituições da Igreja, lembro dos jesuítas, por exemplo, a Companhia de Jesus foi muito mal vista, até chegou a ser extinta pelo próprio Papa, não é? Portanto, eu diria que isto é mais ou menos recorrente na história da Igreja. Os franciscanos, quando aparecem os mendicantes, houve um cônego de Paris, um cônego de Paris, não é qualquer um, não é? Que tinha assim um nome um bocadinho curioso, Guilherme de Saint-Amour, portanto não era talvez o amor a sua atitude mais predominante, a dizer que eles eram o anticristo, nem mais nem menos, porque frades a mendigar e frades a ver a pobreza de uma forma tão radical, isso vai contra o prestígio das ordens religiosas, porque era uma questão de uma mentalidade que estava muito avessa a uma nova manifestação do Espírito Santo, mas que a Igreja, através do Santo Padre, foi capaz de reconhecer como legítimo e, graças a Deus, aí estão os franciscanos, aí estão os dominicanos e outras ordens. Eu creio que o próprio Papa era franciscano. O atual? Não, o Papa não é franciscano, o Papa é jesuíta. Jesuíta. O que é que escolheu foi o nome de Francisco. Exatamente, escolheu o nome de Francisco, e aliás é o primeiro Papa com o nome de Francisco, não é? Quer dizer, portanto, quando houver um segundo, será o Francisco II. Este não precisa ser primeiro, porque não há mais nenhum. Sr. Padre, estamos nos últimos 3 minutos da nossa conversa. Infelizmente, com os acontecimentos não só na Ucrânia, mas agora, mais recentemente, em Israel, ou seja, inclusive na terra de origem do cristianismo e que tem, obviamente, muito que diz aos cristãos. É necessário cada vez mais um olhar espiritual também para o mundo. E sabe que vem muito a propósito esta sua referência, que é certamente para todos nós muito dolorosa, pelo amor que temos à Terra Santa e por tudo o que representa para cada um de nós. E muito oportuno também, porque Nossa Senhora em Fátima aparece a 3 pastões durante a guerra. Está a decorrer a Primeira Guerra Mundial e há soldados das povoações de Fátima e vizinhas, não é? E Nossa Senhora diz àquelas 3 crianças, acabem com a guerra. Nossa Senhora não aparece aos governos, não aparece aos Estados-Maiores Generais, não aparece aos parlamentos. Nossa Senhora aparece a 3 crianças. E dá-lhes esse poder, porque nós também, através da oração e do sacrifício, podemos intervir na história do mundo. Eu acho que era muito importante que, sem dúvida, não ficássemos apenas em lamentações, embora seja tão triste este estado, mas procurássemos levar isso à nossa oração, porque também nós, com a nossa oração e com o nosso sacrifício, temos algo a fazer pelo bem daquelas populações que estão a sofrer tanto. E não vale a pena pensar que são milhares de quilómetros de distância, pois não? Estamos muito perto deles, não é? Porque todos aqueles que sofrem estão ao nosso lado, são nossos irmãos, e não podemos aliar-nos de um tão grande sofrimento. Tantas pessoas, tantas famílias, mais de 1.500 vítimas mortais só nestes dias, não é? É brutal, não é? Pensar nessas famílias, pensar que podia ser um dos nossos, não é? E são um dos nossos, porque eles são nossos irmãos também, e quer os que estão de um lado, quer os que estão do outro. Por todos eles temos que rezar e temos que pedir a Nosso Senhor que olhe pela sua terra, não é? E que lhes dê a paz quanto antes. Mas para isso temos que, se calhar, ser capazes de fazer uma coisa que o seu padre disse logo no início da nossa conversa, ultrapassar este imediatismo e esta vida tão material e tão relativa que temos tido. Senhor Padre Gonçalo Porto Carreiro da Almada, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado pela sua
abertura, franqueza e permitir-me fazer, se calhar, algumas perguntas que possam eventualmente ser mais desconfortáveis. Não há perguntas inconvenientes. Agradeço imenso. E agradeço a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça que depois colocamos no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar todas as conversas para que você possa rever aquelas que mais gostou ou mais lhe interessou. Obrigado também por partilhar as nossas redes sociais, seja Instagram, seja Facebook. Desejamos um resto de uma boa noite e muito obrigado pela sua companhia. Boa noite.